Do São Paulo ontem sobre o Corinthians por 2-0, todo mundo já sabe que foi um massacre, né? Foi um massacre. Verdade. Olha, poucas vezes eu vi um primeiro tempo num Corinthians e São Paulo com uma diferença tão grande como a que nós vimos ontem. Eu não me lembro, confesso, olha, eu já fui a muitos jogos Corinthians e São Paulo, já trabalhei em muitos jogos Corinthians e São Paulo, não me lembro de ter visto um massacre como o do primeiro tempo de ontem. Parecia uma coisa assim, ó, um time da Premier League, que era no caso o São Paulo, e um time da quarta divisão do futebol brasileiro. Ou um jogador que veio da Premier League. Tu tem razão. Um jogador que veio da Premier League. No ritmo de um jogador que veio da Premier League. Uma diferença muito grande. E claro, não é? A gente vai falar aqui, ontem nós tivemos o gabarito, o senhor deu as suas notas lá, mas eu queria dizer que o Vanderlei Luxemburgo... Meio incoerente, hein? Meio incoerente, hein? Eu ouvi a jornada, você mudou muito de opinião ontem conforme a jornada, viu, irmão? Ontem eu ouvi a jornada, mas tudo bem. Seria o meu primeiro destaque. Só dizer o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo teve muitos erros e acertos nesse tempo que ele está no Corinthians, e ele errou ontem na escalação que começou. Nós falamos no Concentração ontem do Fausto Vera, não dava para entender a escalação do Fausto Vera e confirmou aquilo que nós imaginávamos, foi um desastre, não é? Cuidado que você vai falar, tá? Eu tô aqui atrás, ó. Cuidado com o que você vai falar. Eu não vou te borrifar. Não. Só toma cuidado com o que você vai falar para você não ser dilacerado no ar. Tá. Porque você surfou na onda antes do jogo, do Luxemburgo, uns jogos invictos, estava bem. Não. Quero ver o que você vai falar hoje. Mas eu falei, você se lembra que eu falei que o Vanderlei estava escalando errado e vinha consertando o time nos intervalos de jogos. Por isso que o Corinthians vinha conseguindo alguns resultados, as mudanças que ele fazia, enxergando o jogo, estavam dando resultado. Ontem nada disso deu certo. Capri, mas ele estava tendo muita sorte nesses jogos, cara, que acompanha os bons também. Claro. Mas assim, ó, de boas atuações... Vivendo de destaques individuais. Exato. Isso. Lampejos assim, individuais. Viu? Sem críticas, apenas para debate. Quais foram as boas atuações do Corinthians nesse ciclo de 11 jogos, tá? Contra o Nils aqui. E o segundo tempo contra o Coritiba. O resto, cara, olha... O resto foi meio na marra, né? Exato. Mas assim, olha, uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo... Então, e o Gil, que você defendeu? Peraí, eu já vou chegar lá. Uma coisa que o Vanderlei... irmão. O Vanderlei Luxemburgo precisa encontrar uma solução para isso. Ele chegou já com esse problema e ele não consegue resolver o problema chamado Yuri Alberto. O Corinthians joga com 10 jogadores, joga com 10 em campo. O Yuri Alberto, infelizmente, não deu certo no Corinthians. Nossa. Não está dando certo no Corinthians. Já? É verdade. Tem 4 anos de contrato, jogador de 21 anos, já decretou a falência do cara. O Yuri Alberto já teve todas as chances possíveis. E agora, ainda mais com a saída do Roger Guedes, é muito urgente e necessário que o Vanderlei Luxemburgo encontre uma alternativa para o Yuri Alberto. É o cara que não resolve para o Corinthians e que tem que jogar os 90 minutos de todos os jogos, porque não tem outro. E aí, Vanderlei, será que você não consegue, nesse elenco do Corinthians, encontrar uma alternativa para o Yuri Alberto? Será que não tem alguém aí nesse elenco que possa fazer essa função? Que não seja um centroavante típico, mas alguém para pelo menos cumprir as funções ali de alguma maneira? Essa é uma falha grave que o Vanderlei Luxemburgo não conseguiu corrigir e o Corinthians tem muitas dificuldades. Mais falha da diretoria. Mais falha da diretoria. Se você tem um Yuri Alberto no elenco e esse cara não consegue te entregar nada, como você vem falando, e eu concordo em alguns termos, você olha pro elenco, você tem o Felipe Augusto. Você olha pro elenco, você tem o Wesley no segundo tempo, que é bom jogador, mas não joga na função. Então, quer dizer, você tem uma carência qualitativa e quantitativa nessa posição de 9 no Corinthians, ou não? Não, eu diria que é no futebol brasileiro, João. Eu diria que falta 9 no futebol brasileiro, né? Capri, isso Nós sim, já tivemos muito centroavante. Mas, hoje é duro, o São né? Paulo não tem o Caleri, pode jogar o Pato eventualmente. Beleza, você entrega. O Corinthians, você não tem o Yuri Alberto, você não tem ninguém para colocar minimamente para competir. O Palmeiras, você não tem o Rony, você tem pelo menos o Hendrick, que pode colocar até mesmo o Breno Lopes em alguns momentos por lá, como jogou no Juventude muito bem. O Caleri não tem quem botar. Como assim? É o Pato, né? Não, o Pato, eu acabei de falar o Pato. É o Pato. Não, é o substituto do Caleri, né? Imediato pra jogar de centroavante. Acho que sim, Xandão. Sim. Óbvio, né? Não tem mais aquela intensidade. O Pato joga ali. Eu gostaria de ver os dois. Não, mas se o Caleri não puder jogar, o Pato joga no lugar dele ali. Assim, que não derruba tanto nível, apesar do Caleri estar muito melhor momento físico, até mesmo do que o Pato. O Dorival prefere o Juan, né? Ontem ele botou o Juan de novo. Colocou o Juan também, que é outro bom jogador, mas não tá pronto também. Tá pronto. Agora, ontem ele entrou mal. Mas você vê só a diferença dos times. Bom, concordo com o Capriotti, meu destaque é pra falar desse jogo também. Um amasso de bola, um vareio, escalação pra mim errada do Corinthians, demorou pra mexer. O Luxemburgo, que o Capriotti acompanhou a carreira dele inteiro,
carreira inteira na beira do gramado, na área técnica, conversou com o Luxemburgo e sempre falou aqui, o Luxemburgo é um cara que consegue fazer mudanças que muitos treinadores não esperavam que ele fosse fazer essas mudanças e mudar uma partida. E ontem ele esperou um primeiro... Gente, o primeiro tempo ontem... Gente, vamos falar a grande verdade aqui. O Corinthians, eu sei que o Caprino gosta que eu use muito esse termo aqui, até em respeito ao ouvinte, mas eu não consigo achar um outro termo a não ser a postura covarde do Corinthians, e foi um time bunda mole ontem. A grande verdade, para definir o Corinthians ontem, foi uma postura de um time omisso, de um time covarde, de um time medroso, de um time que entrou com o espírito de quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo, pois é, primeira rodada de Campeonato Paulista, perna dura, preguiça, aquela feijoada ainda. O São Paulo entrou para disputar uma final de campeonato, nem uma semifinal de Copa do Brasil. E poderia ter feito 4 no primeiro tempo, mas foi incompetente e não fez falta. Agora, ele vê que o time dele está sendo amassado, e ele espera o primeiro tempo inteiro terminar pra voltar com mudanças. Que treinador é esse que espera 45 minutos e o time sendo pisoteado pra não mexer na equipe? O João. Vai me desculpar, chamou cara. Chamou a atenção, nós falamos sobre isso. Mestre, um abraço ao mestre Zaidan, grande Manuel. Nós falamos sobre isso. Em determinado momento do primeiro tempo, foi assustador. Nossa. O que aconteceu? Meu Deus, Não, foi assim, assustadora. Teve assim, durante uns 5 minutos, nós tivemos a seguinte formatação no campo. O Corinthians com 6 jogadores, eu tô falando sério, 6 jogadores, certo? Da intermediária pra trás, 6. Os 4 da defesa, o Fausto Vera e o Maicon, certo? Sim. E 4 lá em cima da defesa do São Paulo. Yuri Alberto, Adson, Renato Augusto e o Juan Oliveira. Isso. E no meio não tinha ninguém. Buraco. No meio tinham 2 caras do São Paulo. Era um buraco, cara, era um latifúndio ali, né? Nossa. O que o Corinthians fazia quando teve a bola raríssimas vezes no primeiro tempo? Só esticava a bola, facilitando a vida do Arboleda, facilitando a vida do Beraldo, os 2 zagueiros bem posicionados. O Rafinha fez um primeiro tempo ontem solto. Foi. Porque o Luxemburgo não botou ninguém em cima de um cara que não tem físico. Você viu a cena do Renato Augusto? Hoje eu vi, chamou atenção, mas em tudo que a gente falou ontem. Sim. O lado direito ontem em cima do Fábio Santos foi um abraço e o lado esquerdo em cima do Bruno Mendes foi outro abraço. Quer dizer, todo mundo viu, até o Renato Augusto viu e o Luxemburgo não viu. Calma, Renato. Calma o quê, Luxo? Aqui, ó, eu fiquei impressionado também. Tem horas que o presidente, o presidente de clube, pela nomenclatura, né? Presidente é o cargo, perfeito, é o protocolo, né? E a última instância. Mas o presidente, de vez em quando, ele tem que perder um pouco da linha. Entenda o que eu quero dizer? Sim. O Duílio Monteiro Alves ontem encarou a eliminação num conformismo absurdo. Que lhe é característico. Mas vai fazer o que também, Preto? O que ele tem pra fazer? O quê? Os caras não correram no primeiro tempo. Ele não tem nada pra fazer. Os caras andaram em campo. A diretoria do Corinthians é uma vergonha. Foi ridículo. Uma vergonha. E aí? Não, pois é... Até há pouco nós estávamos invictos. Pô, brincadeira, um presidente de clube agir desse jeito. Ele não tem força pra encostar no Renato Augusto, pra encostar no Fábio Santos, pra barrar o Gil, encostar no Fagner, pra encostar no Gil, pra encostar no Cássio, pra encostar no Cássio. É um presidente que é amigo, é a confraria dos amigos veteranos. O presidente é conivente com a veterania do Corinthians. O presidente ontem tinha que ter chegado junto nos caras, não é agressão. É saber da importância. Os caras andaram em campo. Mas essa agora o que vai acontecer é a cara da diretoria do Parabéns ao Vai São Paulo. acontecer Parabéns agora ao São Paulo. Aliás, parabéns ao São Paulo em todos os sentidos, viu? Vai entrar. Menos no plano de sócio-torcedor. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Quebrado o ônibus do Corinthians também, os vagabundos foram lá. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque nós temos 2 certezas quando jogam São Paulo e Corinthians. Uma é que o torcedor corintiano vai gritar na arquibancada contra os São Paulinos e outra é que os São Paulinos vão atirar pedra no ônibus do Corinthians. Isso é certeza. Toda vez que tem São Paulo e Corinthians, a gente tem isso. Teve uma vez que não aconteceu, lembra disso? Né? Que o Andrés falou que o time não ia entrar em campo e a torcida de São Paulo jogou pétalas de rosas no busão do Corinthians. Teve essa vez, verdade. Agora, é o seguinte, olha só. Você está falando do Veríssimo. O Boca Juniors não entrou em campo na final da Libertadores, lembra? Mas também quebraram a cara de 2 jogadores, literalmente. Entende o que eu quero dizer? O Corinthians ontem talvez tivesse aberto, certo? Tivesse feito uma nova realidade ontem. Ninguém desce só eu, do Ilho, né? Eu vou lá dar entrevista, nós não vamos entrar em campo.
Entra no STJD porque tô agredindo os nossos Você profissionais. tem razão, Pretzel. É que ontem não houve assim ferimento em nenhum jogador. Eu Tem que esperar matar o cara pra ver se tem jogo ou não. Eu concordo com vocês que no mundo, não, uma crítica a vocês. No mundo ideal, no mundo ideal é isso mesmo. Não tem jogo. Não pode atirar pedra em ninguém, mas o Guto nada. Ferreira, que era técnico do Bahia, entrou não pode em campo gritar na arquibancada frases homofóbicas. Não pode. Mas, infelizmente, a gente está no Brasil, onde tudo pode e ninguém é punido com nada. Queria só falar sobre o Veríssimo, porque agora tenho a impressão que ele vai estrear. Né? O Gil ontem, no segundo gol do São Paulo, foi patético. Né? Ele ficou plantado. Ainda apontou o dedo pro Murilo. Né? Como sempre, né? Errou, ele aponta pro Murilo. Plantado, né? Então tem a impressão que agora o Veríssimo vai estrear mesmo. Ontem não dava pro Veríssimo entrar na fogueiraça, não é? Não dava, né? De uma semi... Não dava. Ontem não né? dava. Realmente, né? Ontem o Esquivel, não dava. lateral esquerdo do Atlético Paranaense, não estreou no Maracanã lotado no jogo decisivo de Copa do Brasil. Ô, Capri, pelo amor de Deus, essa passação na mão de cabeça desse jogador mas que ficou olha só, o Rames Rodrigues jogou ontem. Mas tava no mas é a mesma questão física. Capri, o Lucas entrou. Veríssimo. O Lucas decidiu o jogo e já estreou na semana passada. Mas é outro jogador, o Veríssimo vem de uma situação diferente do Lucas. Não, a mesma situação, não vinha de lesão não, tava jogando aí. Vem de uma liga lá que já tinha acabado, ele tá muito tempo sem jogar. Ontem eu achava uma temeridade você escalar o Lucas Veríssimo sem nunca ter jogado uma final contra o São Paulo. Mas porque agora, deveria ter jogado antes, mas agora, Capri, como a gente defendeu isso aqui. Isso tudo bem. Mas você não defendeu isso na terça-feira? Claro, na véspera. Defendeu? Não, eu defendi que o Veríssimo não podia estrear no jogo contra o São Paulo. Se ele tivesse jogado no fim de semana, tava ótimo, tava tudo certo. Um jogo vai mudar, Capri. Pelo amor de Deus, o cara é profissional, bem remunerado, tem que chegar e entrar na arena e decidir. Onde João, já se viu esse negócio aí? O negócio passação de mão na cabeça de jogador. O negócio é o seguinte. Não dá pra estrear porque a pressão. Então, quer pressão, não desce pro play. Porque aí se ele erra, se ele falha, o Gil erra todo jogo. Puxa, tá vendo? Olha isso. Colocaram o cara pra estrear numa fogueira. Na decisão contra o São Paulo. O Lucas Veríssimo é um jogador de nível de Copa do Mundo, só não jogou Copa do Mundo porque machucou. Tinha que ter jogado os melhores, tem que jogar. O Rojas, por exemplo. O Rojas tinha que ter começado o jogo. Também. Entendeu? Também. Não. Aí depois que tá 2-0, esse tinha que começar jogando. Aliás, falamos aqui ontem, o Vanderlei errou na escalação. Tinha que começar com Fagner e Bruno Mendes. Isso. Com os dois ele tinha que começar. E não Fausto Vera. Bota Bruno Mendes. Fausto Vera, esse é enganar Fagner e para o meio de campo ali do São Paulo. A coletiva do Lucha ontem, ele viu bem o jogo. Viu? Mas depois do jogo. Não, mas com o porém. Depois do jogo. Depois do jogo ele viu bem o jogo. O São Paulo entrou a 200 e a gente entrou a 20. Só que eu acho que faltou a pergunta. Não é crítico, mas faltou a pergunta. Entraram a 20 por quê? Por que ele não quis responder. Por que vocês entraram a 20 por hora num jogo desses com a vantagem no empate? Perguntaram e ele não quis responder. Qual a razão de entrar tão mal, apático, sem competição e sendo amassado pelo teu rival? Amassado. Deixa eu só falar um pouquinho do São Paulo.